A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, convido agora que possamos fazer junto mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estudaremos nessa semana a lição 11 e essa lição tem como texto base o livro de Lamentações, capítulo 3, de 1 a 26. O título dessa semana é Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Quem escreveu essa lição foi a nossa querida irmã Marlene Baltazar da Nóbrega Gomes, casada com o pastor Murilo Gomes, membro da primeira igreja batista em Vila Margarida, formada em letras e teologia pelo Seminário Teológico Batista Sul do Brasil, pós-graduado em metodologia do ensino superior, ex-professora do Instituto Batista de Educação Religiosa, IBE, e por 6 anos, educadora cristã por 33 anos. Eis aí assim, a base, né, da educação dentro das nossas instituições, dentro das nossas igrejas, a importância da formação desses educadores. E desde já nós queremos estar agradecendo a nossa querida irmã Marlene Baltazar Gomes pela oportunidade de estar assim estudando essa lição, que eu creio que vai edificar muito a vida das nossas igrejas. Desde já nosso agradecimento a ela. Jeremias, quando a adversidade é o sofrimento. Quero também falar aqui um pouquinho do personagem dessa semana, que é Jeremias. Jeremias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento, o principal profeta durante o período do declínio da queda de Judá dos séculos 7 e 6 a.C. Profetizou em Judá por aproximadamente 40 anos, entre os anos de 627 a 587 a.C., sob o reinado do rei Josias e seus 4 sucessores até a queda de Jerusalém das mãos dos babilônios. Jeremias era filho de Uquias. Isso está em Jeremias 1:1. E o nome hebraico de Jeremias significa: o Senhor é a minha porção. Então, desde já queremos agradecer a esse... também ele nasceu na cidade de Anatote, um pequeno vilarejo 3 quilômetros noroeste de Jerusalém. Desde a época de Davi, Anatote é local de residência dos sacerdotes. Jeremias 1:1, 29, 27, 32, 7. Jeremias. Então aqui está uma pequena biografia dele, do nosso personagem dessa semana. Entrando logo na parte da lição, irmão, eu queria fazer a introdução com as perguntas, que na verdade são para pensar e agir. Primeiro ponto: certeza do cumprimento das ameaças de Deus sobre a desobediência deveria levar o povo ao arrependimento. Então o estudo traz sobre isso. As ameaças que Deus fez para que o povo viesse ao arrependimento, por parte do profeta, né? O problema é que Judá começou o adultério espiritual e cometeu adultério quando buscou seus vizinhos pagãos, em vez de obedecer a Deus e clamar a Ele, e por segurança, e buscou a segurança em mãos humanas. Então, outra advertência aqui para a igreja, o povo de modo geral, é que não busquemos a nossa segurança em homens, mas sim em Deus. Terceiro ponto: que triste situação de um povo que poderia ter vitória, escolher o resultado das suas escolhas erradas e afastou-se do Senhor e perdeu a sua proteção. Então, de acordo com nossas escolhas, aí sim nós vamos ver se teremos vitória ou derrotas, né? Muitos são infelizes porque o lugar de Deus em sua vida ocupa por valores secundários.
mas ainda há tempo de se voltar para o Senhor, ainda há esperança. Então, a lição ela fala sobre esses tópicos, né? Aqui, no caso aqui do quarto, que coloca Deus em último plano, né? Em planos secundários. Então, irmão, vamos à lição que já está muito boa, né? Esses autores desse trimestre estão trazendo um assunto muito importante. No dia 4, vamos fazer a leitura agora, né? Aliás, como é muito extenso, eu não vou ler tudo não, mas eu vou ler aqui alguns versículos aqui, ó. O 22 do capítulo 3 diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande a tua fidelidade. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Né? Bom é o Senhor para os que atêm a ele e para os que o buscam. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Então, irmão, aqui diz o seguinte: quando a adversidade é o sofrimento. No dia 4 de agosto, já começa contando aqui um fato que ocorreu lá em Beirute, na capital do Líbano, que foi aquela explosão. Ela diz: no dia 4 de agosto de 2020, o mundo foi surpreendido em uma grande explosão que abalou Beirute, capital do Líbano, deixando deu uma centena de mortos, mais de 5 mil feridos e mais de 300 mil desabrigados. Apesar do diretor da alfândega, o gerente do porto alertarem repetidas vezes sobre o perigo de se manter o nitrato de hormônios desmedido. Então, ela está contando o fato que, apesar da advertência das autoridades, eles continuaram desobedecendo, né, o regulamento, o armazenamento do nitrato de amônio, que é usado como fertilizante da fabricação do explosivo. Né? Aquele produto era guardado ali no posto, no porto, lá no cais, no porto. Comparando o que aconteceu com a cidade de Beirute, de Jerusalém, vemos que ambos foram avisados do perigo, ignoraram a alerta e ambos enfrentaram o sofrimento. Então, quer dizer, Deus alerta o seu povo, a nação, que vai ser julgada, mas mesmo assim, ela está fazendo a comparação aqui, mesmo tendo alerta, eles pagaram o sofrimento, porque não ouviram, né? No caso lá de Jerusalém, não ouviram a voz de Deus. Em Beirute desobedeceram os homens, em Jerusalém desobedeceram a Deus. O estudioso vai tratar do sofrimento como resultado da desobediência a Deus pelo reino de Judá, com base no capítulo 3 do livro de Lamentações. Né? Então, quanto à autoria deste livro, não apresenta o nome do seu autor, mas tanto os judeus como cristãos, desde os tempos antigos, consideram como escrito por Jeremias. Considerado até como profeta chorão, né? Não muito tempo depois da queda de Jerusalém, que aconteceu em cerca de 586 a.C. Há vários paralelos entre as profecias de Jeremias e o livro de Lamentações, que deixa isso evidente. Segundo Crônicas 35, 25. Vamos dar uma olhada aqui. Segundo Crônicas, né? Crônicas 35, 25. Rapidinho aqui. Segundo Crônicas 35. Quer dizer, Crônica. Vai demorar um pouquinho. Eu gosto de ler os versículos. Segundo Crônica 35. Só um instantinho. 35, 25. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantores falaram de Josias nas suas lamentações, até o dia de hoje, porque as deram por estatuto a Israel, e eis que estão escritos na coleção de lamentações. Então, uma confirmação que realmente esse livro aqui, né,
podemos deixar aqui que foi realmente Jeremias que escreveu esse livro. Uma coleção de lamentações. O livro foi escrito em forma de poética, então esse livro está composto em acrósticos, né, em forma de poema. E é um livro muito, muito sábio mesmo, muito instrutivo para nós cristãos, né? Não se pode interpretar a poesia com as mesmas regras que se interpretam os livros históricos, os evangelhos e as cartas de Paulo, em forma poética usada o acróstico. Ou seja, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Em sua ordem, nos capítulos 1, 2 e 4, já no capítulo 3, cada 3 versos começa com a mesma letra. No capítulo 5, não é usado o acróstico, mas o estilo comum do poema hebraico. O livro está estruturado em 5 poemas, formando os 5 capítulos. Então, o primeiro tópico desse assunto, o sofrimento por causa da desobediência, o sofrimento como castigo de Deus. Lamentações corresponde aos dias finais do reino de Judá e à destruição de Jerusalém. Os irmãos estão estudando esses estudos, mas o que tinha ali? As tribos de Israel já tinham sido levadas como cativeiro, por causa da idolatria. E Jerusalém, Judá, que era outra parte do Reino do Sul, eles também estavam indo pelo mesmo caminho. E Deus fez a advertência. Como a sua irmã está indo, você também poderá ir, se não se arrepender. A idolatria afasta o homem de Deus. Nos dias finais de Judá, a destruição de Jerusalém, com todos os males que acompanharam o final do cerco da cidade. Por muitos anos, o povo de Judá havia sido instado a arrepender dos seus pecados. Então, os profetas vieram anunciando que Deus ia trazer juízo a ela. A mudar de vida. Não é diferente dos nossos dias. Deus fala para nós, alertando as nações a mudar de atitude. Foi alertado a certeza de destruição viria, e a nação continuasse nos maus caminhos. Hoje, qual a promessa que Deus faz? Para que as pessoas aceitem Cristo, quando Ele vier, possa estar assim salvo da condenação que vai vir sobre a humanidade. Lamentação fala do cumprimento do juízo prometido por Deus. Uma certeza é que quando Deus promete, Ele cumpre. Vai passar algum tempo, o povo vai pensar que está esquecido aquela promessa, mas Ele vai vir. Praticamente toda a população de Judá foi arrasada pelos babilônicos. Somente os mais pobres foram deixados, espalhados por toda a cidade, regiões rurais, para trabalhar e cultivar a terra. O templo foi destruído. O templo, irmão, todo mundo sabe que o templo para o judeu é o lugar mais sagrado que tem. Tanto é que até hoje, lá na nação de Israel, eles tentam reconstruir o templo onde está construída uma mesquita de Omar, que os muçulmanos falam que ali tem uma pedra sagrada. É uma história que eu não entendo muito, mas aonde está o corpo de Abraão, Abraão, pai. O templo foi destruído, o povo ficou sitiado, os jovens foram forçados, a comida tornou-se tão escassa que as crianças desfaleciam na rua e corriam o risco de serem feitos alimentos. Que terrível, irmão! Que dias tenebrosos! Pelas próprias mãos. A fome foi tanta que eles queriam devorar os filhos. Canibalismo, né? Muitos foram mortos e os corpos jogados pelas ruas. Olha que caos ficou aquela cidade. Cidade sitiada, cercada, não via como se alimentar. Queimaram e destruíram a cidade. Os invasores, né, da cidade. Os babilônios. Quando os babilônios ataram a Judá, seus vizinhos que antes encorajavam a se unir a eles para atacar a Babilônia, agora abandonaram e alguns até mesmo se uniram para saquear Jerusalém. O povo levado cativeiro se
assenta a chorar e pendurar as suas harpas. Tudo o que estava acontecendo era castigo de Deus. Não é de se admirar que este livro tenha um tom melancólico, de angústia, tristeza e sofrimento. A razão desse sofrimento estava no pecado dos profetas, na iniquidade dos sacerdotes. Olha só. Dos profetas e que profetizaram, né? Que falsas profecias. Aí que está o perigo dos falsos profetas. Os falsos profetas tipo uma erva daninha que faz com que o povo se desvie do Senhor. E tem uma sentença cruel para eles, quando diz assim, aquele que ensinar para que o seu irmão se afaste de Deus, terá um julgamento da parte de Deus. E aqui está, os profetas e os sacerdotes, aqueles que deveriam zelar pela vida espiritual. Não é muito diferente de hoje, não, irmão. Nós estamos vendo aí muitos falsos profetas introduzidos nas igrejas, afastando o povo da comunhão espiritual. A atitude dos líderes religiosos propiciou uma profunda crise na fé e esperança do povo. Quando o povo de Deus é derrotado, a causa principal nunca é o poder do inimigo, mas a sua própria fraqueza produzida pelo pecado. Então quem venceu eles não foi o inimigo, mas foi o próprio pecado que derrotou. Uma das lições mais evidentes desse livro é o caráter justo e soberano de Deus. Da mesma maneira que Deus é santo, é misericordioso e amoroso. Muitos têm como Deus como o ditador, né? O Deus severo. Não, Deus é bondoso, irmão. Deus é misericordioso. Deus pode fazer essa cidade ruir, destruir, que ele é santo, ele nunca vai deixar de ser santo, porque ele é Deus, ele é amor, né? E nós não entendemos, né? Por que aconteceu? Porque o homem que é mau e que se afasta da graça de Deus, não é Deus. Ele é justo e fiel a todos os seus propósitos. Há uma resistência da parte do homem a se afastar do pecado. O dia que ele se afastar do pecado, ele se aproxima de Deus. Os poemas mostram Deus como figura central do drama da história, e não o homem. É a partir do caráter de Deus que o povo é julgado e punido. Viu? Interessante, né? É quando o homem ele é julgado porque ele se afasta dos princípios bíblicos. Hoje nós temos o povo está se afastando. A moralidade, a ética, os bons costumes estão indo embora e as pessoas acham que ele que é o certo. E não é. E nós somos julgados pelo caráter de Deus. Segundo ponto, Deus não nos permite escolher as consequências. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 3, vê-se que o sofrimento, porque passava o povo, era consequência das suas escolhas. Vamos ver aqui. Eu sou homem que vi a aflição pela vara do seu furor. E ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Devera se tornou contra mim e virou contra mim e continuo em a mão todo dia. Ele fez envelhecer a minha carne, minha pele, e quebrantou meus ossos. Ele ficou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Aceitou-me lugares tenebrosos com os que estavam mortos há muito. Creio que essas lamentações já foi no cativeiro, né? As lamentações. Por quê? Porque eles afastaram de Deus. Deus estava usando uma nação incrédula, a Babilônia, para punir o pecado a essa nação chamada de vara de furor. Olha, o povo de Israel era o único povo que conhecia o verdadeiro Deus. O Deus que criou o céu e tudo que nós vemos. A religião, ela é boa de um aspecto. Mas a religião, quando se trata, fala religião, eles querem igualar tudo
como se fosse um só Deus. Não é. Deus é uma coisa e religião é outra. Para mostrar o sofrimento do povo, o autor usa a expressão comum: fez andar em trevas, esmagou meus ossos, me cobriu de amargura e aflição, cercou-me como um muro, e prendeu os concorrentes. Olha só, está usando umas expressões, né? Se você tá preso com concorrente, você é prisioneiro, né? Cercou-me com o muro, prendeu o concorrente, porque Deus não muda. Nele não há sombra de variação, o que ele diz e cumpre. Aqui a autora está colocando que Deus a promessa que se ele não se arrependesse, como nos nossos dias atuais, se nós não se voltarmos para Deus, esse mundo que nós vemos hoje vai ser destruído. E com certeza há um dia marcado para isso. E aqui a autora está falando, Deus não muda, não há variação. O que Deus falou, ele vai cumprir. Vai mover céu e terra, vai cumprir, porque a palavra dele é verdadeira. O profeta avisou, mas o povo não abandonou a idolatria. Olha o pecado da idolatria aqui. Deus requer fidelidade e não nos permite escolher Deus e não nos permite escolher as consequências. Desde o início, quando Deus assumiu o povo de Israel, ele quer exclusividade, porque ele é Deus, não há Deus fora dele. O povo anda enganado, buscando outros deuses, mas há um só Deus, um só Pai, que é sobre todos. E os judeus acreditavam na cidade perene, porque Deus havia feito promessa em segurança da indestrutibilidade da cidade de Jerusalém. Deus falhou? É claro que não. Toda vez no Antigo Testamento que Deus fez uma promessa do seu povo. Essa promessa está condicionada à obediência. Entendeu, irmão? A nossa vitória está condicionada quando nós obedecemos a Deus. Quando nós desobedecemos, estamos tendência ao fracasso. Havendo obediência, há bênção. Havendo desobediência, há maldição. Lá no monte Zerezi e o monte Baal tem a bênção e tem a maldição. Vejamos o preço que o povo de Judá pagou para afastar-se de Deus. Qual foi o preço? Primeiro, suas orações não eram mais respondidas. Deus não responde a oração de quem vira as costas para ele. Mesmo quando o grito e clamou por socorro, ele ignora a minha oração. Versículo 8. Isaías 59, 1 e 2 declara: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o ouvido está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto de vós, de modo que não o ouve. Deus está pronto, mas Deus quer que nós sejamos fiéis. Fiéis no trato, fiéis naquilo que nós se comprometemos, que é a obediência. Então, é uma consequência, a oração não era mais respondida. O abandono. Me despedaçou, me abandonou. Não há sentimento mais desolador que sentir do abandono. É verdade. Ainda mais quando o motivo é a infidelidade. Aqui ele trata de... Você pode ver quando a pessoa é infiel, o cônjuge às vezes abandona, né? Porque não tem mais prazer naquela pessoa porque foi infiel. De um modo, o povo de Judá tinha a lembrança dos atos de Deus em buscar salvar. Do outro lado, o futuro incerto, tenebroso por causa da desobediência. Viu, irmão? O preço que te pagaram, suas orações não eram mais respondidas, o abandono. A vergonha. O povo que era considerado um povo santo, próspero, né? Israel era um dos reinos mais prósperos ali daquele antigo império, daquele antigo mundo ali. A vergonha transformou em algo de zombaria para todo o meu povo e para suas canções todo dia. A vergonha é o sentimento que ocorre quando a pessoa vê que seus valores são negados por um ato errado.
E se eu passo minha vida pregando a integridade, verdade, e de repente faço algo que contraria a minha pregação, passo a sentir vergonha e ser motivo de escárnio. Então, o que eles eram, nações santas, pregando com a vida, né? Que Deus, falta de paz, olha só, afastou a paz de mim, esqueci-me de que já seja felicidade. A paz é uma experiência que só aquele que vive em comunhão com Deus pode explicar. A paz de Cristo, né? Que excede todo entendimento. É só Deus que pode explicar essa paz. Podemos comparar a falta de paz interior com a situação de tempo de guerra, quando reina a incerteza. Então, quando nós estamos atribulados, vem a incerteza. Falta de esperança. Quando a pessoa... Olha só as condições. Orações não eram mais respondidas, o abandono e vergonha, falta de paz e agora falta de esperança. Diz que a esperança é a última que morre, né? Então, a minha força já se esgotou, como também a minha esperança no Senhor. Que tristeza, isso aqui está no versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. É triste, irmão, quando a pessoa perde a esperança. Podemos perder a esperança em tudo, mas menos em Deus. Menos em Deus. O futuro reservava um povo que experimentou grandes bênçãos de Deus, mas não conseguiu manter o padrão espiritual exigido por ele. Esse é um dos preços do pecado, falta de esperança. Então, irmão, quando o pecado entra na vida da pessoa, a esperança também se vai. Terceiro ponto. Então, nós falamos aqui do primeiro ponto, voltando aqui, né? O sofrimento como castigo de Deus. Deus não permite escolher as consequências. E agora nós vamos para o último tópico, né? O tópico 3, que diz assim: mesmo em meio ao sofrimento é possível ter esperança. O autor fala da desesperança, mas agora Deus fala para nós, mesmo em sofrimento, ao mesmo tempo, é possível ter esperança. Não vamos perder a esperança em Deus. Nem todo sofrimento acontece por causa do pecado. Isso é verdade. Daquele que está sofrendo. A paixão de Cristo, mais do que comprova essa verdade. Então, Cristo sofreu por nós, como diz o estudo anterior, que ele foi moído pelas nossas transgressões, no livro de Isaías 53, ele não foi levado ali por causa do meu pecado, o pecado dele, aliás. Ele não foi ali porque desobedeceu nada. Pelo contrário, ele foi ali, sofreu, Cristo sofreu ali na cruz, exatamente para ser obediente à palavra do Pai. Então, o sofrimento nem sempre é por causa de pecado. No entanto, muito sofrimento acontece por causa do pecado, como é o caso do nosso estudo. Em meio ao sofrimento, é importante que o cristão faça uma profunda e séria análise diante de Deus. Uma reflexão que nós devemos fazer. Eu estou longe do Senhor? É uma pergunta, né? Que devemos fazer sempre. Tenho desprezado a palavra de Deus? Nós temos desprezado a palavra de Deus? Temos dado a devida atenção à voz do Senhor? Tenho vivido uma vida de pecado? Será que eu tenho vivido uma vida de pecado? É para todos nós refletir. Todos nós. Deus está sempre pronto a perdoar. Deus é o ponto de socorro. Deus está sempre pronto. E acho que em Jeremias mesmo que ele disse: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, irmão, nós devemos buscar na fonte, que é Cristo, né? Para sarar as nossas lamentações. Ele foi misericórdia e não destruiu por completo o povo de Judá.
é preciso tomar uma decisão. O texto de Lamentações 21, 23, assim, disso me recordarei o meu coração, por isso tenho esperança. Olha, ele foi buscar no coração dele. As misericórdias do Senhor não são a causa de sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Esse mundo que nós vemos atual, das nações, do mundial, ele não foi destruído ainda por causa das misericórdias de Deus. Que Deus é um Deus longânimo. E aqui confirma, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Mostra isso, quero trazer a memória do que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renova cada manhã. Interessante, né? Cada manhã ela se renova. Grande é a tua fidelidade. Ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, Deus é fiel para conosco, irmão. Porque Deus não mente. Ele não pode mentir. Ele não mente. Que coisa, né? Como que a gente entende isso? Nós mentimos. Nós falamos uma coisa agora, mas Deus não mente, irmão. Ele é verdadeiro. É claro que a mente diabólica vai sempre pôr em dúvida aquilo que é a ética de Deus, né? Mas o que é o homem? Para que se lembre dele. E o filho do homem, né? O profeta declara que é o melhor pensar no que traz esperança. Agora diz ele, nossa esperança é a misericórdia do Senhor. O profeta está falando. E ele confia que Deus terá ainda misericórdia do seu povo. A história de Jeremias ela é muito bonita. Deus reservou um final bonito para Jeremias. Jeremias, quando foi liberto, ele estava no calabouço. Só os irmãos lerem o livro de Jeremias. E Deus mandou que ele comprasse umas terras, porque aquelas terras iam se tornar baratas e depois ia ser valorizada. Deus, até nisso Deus providencia. Deus poupou a vida de Jeremias porque ele foi fiel. Ele falou duramente para reis, para profetas que estavam ali, os falsos profetas, sacerdotes. Foi um grande homem de Deus. Por isso não havia que se queixar, havia sim o que ser mudado, porque o Senhor não castiga de bom grado. Né? Deus traz o sofrimento para o povo. Estamos aí com essa pandemia, que é pandemônio, né? Pandemia de pandemônio. Governadores, não vou entrar nisso aí não. Vou entrar, deixar que Deus julgue. Então, irmão, vou ler aqui o versículo 33. Porque não aflige e entristece de bom grado os filhos dos homens. Então nós estamos passando pela essa pandemia aí. Pode ser um juízo de Deus sobre a humanidade. Porque o Senhor não o castiga de bom grado. E Deus não tem prazer nisso não, irmão. É o que diz aqui no versículo 33. Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não se agrada disso. Se não reconhecermos nossa transgressão, não seremos capazes de buscar em Deus suas misericórdias. Se nós não reconhecermos nossos erros, nossas falhas, não se curvaremos, vamos perecer no pecado. Deus age por meio do sofrimento para nos ensinar lições preciosas. Então o sofrimento, muitas das vezes, irmão, é para trazer a nossa memória daquilo que Deus já fez e que Ele pode fazer. Como já disse, chegamos no final do estudo, né? Para pensar já agir, mas já dei a introdução do começo, porque é uma reflexão do estudo, né? Sobre que a desobediência deve levar o arrependimento ao povo. E o que levou as pessoas a não buscar em Deus
mas sim confiar em homem. Não devemos pôr a nossa confiança em homem nenhum. E quando nós decidimos pelo caminho do erro, nos afastamos do Senhor e perdemos a sua proteção. E o que vai fazer se a gente ser feliz ou não é as nossas buscas no Senhor. Mas ainda há tempo, ainda há esperança. Devemos buscar, trazer a memória daquelas coisas que Deus tanto fez, né? E deixo aqui os versículos aqui. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. As nossas novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção, o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei. Vamos orar a Deus agradecendo por mais um estudo que Ele tem nos permitido. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao único Deus vivo, verdadeiro, presente, constante, que atua no coração daqueles homens que abriram o coração para te receber. Pai, agora nesse vídeo eu quero orar por todos os inscritos do canal e aqueles que ainda não se inscreveram, mas não só por isso, mas todos que vão, por uma circunstância ou outra, vão ouvir e vão aceitar a palavra de ti, não a minha palavra, Senhor, mas a palavra que é tua. Porque a palavra que eu falo, ó Deus, está escrita aqui na Bíblia. Ela está aqui. É ensinamento para hoje, amanhã e será eternamente, porque as suas palavras, ela permanece eterna. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Perdoa os meus erros, minhas falhas, meus pecados. Que eu possa cada dia estar aproximando mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém.